gentileza, abram as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Enquanto vocês procuram, eu quero louvar a Deus por esta inestimável oportunidade que o Senhor nos deu de juntos prestarmos o nosso culto e adoração ao Senhor. Eu me sinto imensuravelmente gratificante pelo privilégio de estar pela primeira vez nesta casa. Foi o Tiago que fez essa ponte para estarmos aqui. Quero externar a minha gratidão à ilustre pessoa do Bispo Marcos. Muito obrigado por nos confiar o altar e a responsabilidade. Deus colocou uma palavra em meu coração que eu desejo compartilhar com vocês. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, ó: E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Ogetita, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Vou ler mais uma vez. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Ogetita, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Irmãos, todo pregador, quando ele vai pregar, ele traz um fundo histórico. Eu vou simplificar, não quero cansá-los, quero ser objetivo nessa noite. Mas antes, joga a mão lá em cima, faz assim por gentileza. Joga lá, diga assim: Deus, obrigado pelo privilégio de ter ao meu lado essa pessoa tão especial. Chacoalha ela e diga assim: que bom que você veio. Meus irmãos, a história aqui é conhecida de todos. Quem nunca ouviu falar sobre a Arca da Aliança ou a Arca do Concerto? Eu vou simplificar. Na verdade, a arca representava o trono de Deus na terra, a glória de Deus na terra. Tinha 3 coisas dentro dessa arca: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Maná, provisão; a vara de Arão, milagre; tábuas da lei, princípios, diretrizes. Essa arca estava em Siló. Os responsáveis para cuidar desta arca eram Ofni e Finéias, mas Ofni e Finéias já haviam sido rejeitados pelo Senhor. O Senhor os chama de filhos de Belial. A palavra era de grande valia no tempo de Ofni e Finéias. Deus já não falava, não se revelava através de sonhos, através de profecia, através de visões. Eles eram os responsáveis em atrair a presença de Deus ao povo. O candelabro deveria permanecer 24 horas acesos em Siló. A arca estava lá, mas eles já não se preocupavam mais. O Senhor o havia rejeitado. A pior geração que houve na história foi a geração de Eli. Uma geração que não buscava a Deus, não reverenciava ao Senhor, não se importava com o Senhor. Eles não buscavam. Mas na hora da pressão, na hora da dificuldade, na hora da batalha, da guerra, eles resolvem pegar a glória de Deus e trazer para o meio da guerra. Por quê? Porque era o trono de Deus na terra. Representava a glória de Deus na terra. Vocês sabem que existe 3 tipos de glória, né? Shekinah, doxa e o cabote. Há quem diga que Shekinah é glória exclusiva de Deus. Não é. Shekinah nunca foi e nunca será glória exclusiva. Shekinah é glória perceptível. Shekinah é a glória que se manifestava através de eventos naturais. Por exemplo, fogo, relâmpago, trovão. Lembra quando Moisés estava lá no Monte Horebe e de repente ele vê fogo na sarça, mas a sarça não se consumia? Sarça pegar fogo era comum. O que não era comum é o fogo permanecer na moita e a moita nunca consome. Então era Shekinah, era a glória de Deus que se manifestava de uma forma perceptível através de eventos naturais. Lembra de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração? De repente uma nuvem luminosa, Shekinah, presença de Deus. Era Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou no meio. E quando a glória desce, os 3 caem, porque eles não suportam a glória e a presença de Deus. Eu não preciso empurrar ninguém. Se a glória de Deus se manifestar em um nível que vocês nunca provaram, tem gente de pé que vai ter que sentar. E sentar, quem está sentado é capaz de cair. Mas Deus não derruba ninguém, isso aí é chavão. Daniel caiu diante da presença de Deus. Ezequiel caiu diante da presença de Deus. Até o Monte Sinai fumegava e balançava diante da presença de Deus. Quem é você para achar que Deus não toca aí, que Deus não entra aí, que Deus não mexe aí? Deus faz o que quer.
Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo assim, ó, antes que a segunda chegue, eu já estive lá, já fui lá, já dei escape, já dei vitória, já dei resposta, já dei livramento, já entrei com providência. Aí Deus volta aqui e para dizer, amanhã, joga a mão para cima que eu vou profetizar, tem livramento, tem escape, tem provisão, tem resposta, tem... Quem crê nessa palavra faz barulho porque o diabo não gosta. Então Shekinah é glória perceptível, visível, que se manifestava, lembra quando o faraó perseguia o povo? Uma coluna de fogo, Shekinah. De dia, nuvem de glória, Shekinah. Então Shekinah era a glória perceptível, visível. A glória que Deus se manifestava através de eventos naturais no meio da fumaça, para dizer, eu estou no meio de vocês, eu estou presente, eu estou aqui. Era uma forma de Deus se manifestar. Mas existe o cabote. O que é cabote? Cabote é a glória que Deus divide e reparte com o homem. Cabote é uma glória que Deus não tem ciúmes dela. Não, Ele divide. Não se choque com o que eu vou falar, por favor. Na Copa do Mundo, a gente senta na nossa sala para ver 11 homens correndo atrás de uma bola. Mas por quê? Porque são bons no que fazem, são habilidosos, são qualificados para isso. Dá gosto de ver, né? É cada lance, é cada, né? Que nem diz a juventude, golaço. Aí quando termina a Copa, um ganha chuteira de prata, de ouro, bola de ouro. Seus nomes vão para as manchetes dos jornais. Foi o artilheiro da Copa, foi A, foi B. Deus não tem ciúmes disso, Deus não se importa com isso. Eu nunca gostei de Fórmula 1. Quando eu comecei a ver Ayrton Senna correr, eu passei a gostar. O camarada saiu em 21º, em 18º, mas sempre estava no pódio, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Dava gosto de ver, dava gosto. Quando ele morre, a nação para, não porque idolatrava Ayrton Senna, porque ele era carismático, porque ele era bom no que fazia. Sim, ele era bom no que fazia. E quando alguém é bom no que faz, não dá prazer de ver, não dá prazer de assistir. Sim, quem toca bem, por exemplo, dá gosto de ver. Deus não tem ciúmes disso. Um bombeiro salva uma criança, tira lá do poço, o nome dele vai para as manchetes do jornal, fica famoso a semana toda. Deus não tem ciúmes disso. Deus não tem ciúmes de um bom jogador, de um bom corredor, de um bom médico, de um bom advogado. Ele não tem ciúmes disso. Até Davi recebeu essa glória. Ele derrubou um gigante de 2,90 m, lança 12 kg, ponta 6 kg, coraça 60 a 90 kg, escudo 30 kg, capacete 1,15 kg. Aí Davi pegou uma pedra, girou, acertou a testa. Não é a pedra que mata, é a própria espada do gigante. Quando ele tomba, ele vai lá, corta a cabeça, sai do vale de Elá com a cabeça do gigante na mão. Quando ele entra em Jerusalém, tem 2 grupos de mulheres. Um grupo cantava, Saul feriu seus milhares. Aí outro grupo, mas Davi, é glória dada ao homem por ser bom no que faz. Ele fazia parte dos 800 canhotos de Israel que não erravam um fio de cabelo. Deus não tem ciúmes disso. Mas tem uma glória que Deus tem ciúmes dela. Tem uma glória que Deus não dá para o pregador, Deus não dá para jogador, Deus não dá para médico, Deus não dá para quem canta bem, para quem prega bem. Deus não dá, chama-se doxa. Que o doxa? É a glória que Isaías diz assim, a minha glória eu não darei a ninguém. Tá, pastor, e quando essa glória dele? É quando você não tem, mas ele tem. Você não é, mas ele é. Você não pode, mas ele pode. Você não cura, mas ele cura. Você não batiza, mas ele batiza. Você é pequeno, mas ele é grande. Você é fraco, mas ele é forte. Você não entra, mas ele entra. Você não vai, mas ele vai. Você não abre, mas ele abre. Você não pode, mas ele pode. Você não cura, mas ele cura. Só quem crê nessa palavra faz barulho que o diabo não gosta. A irmã chega para o bispo e fala, olha, eu fiz os exames e apareceu um caroço aqui no raio-x. Aí a igreja faz uma oração, ela volta lá, aí o médico olha, mas tinha um caroço, tinha, mas não tem mais. Essa glória não é do médico, essa glória é de Deus. Essa ninguém tira, essa ninguém toma, essa glória só é dele, só dele. Dessa glória ele tem ciúmes. Então nunca caia na besteira achando que é você que faz e acontece. Não é, quem faz é Deus, quem abre é Deus, quem cura é Deus, a glória é de Deus. Quem você era, quem você é, onde você estava e aonde Deus te colocou, não é mérito seu, não é o teu diploma, não é a tua faculdade, é o poder de Deus. Não esquece de onde Deus te tirou.
Por isso que Jesus mandou o paralítico, leva a esteira embora. Mas estava curado, leva embora. Para quê? Eu não sei, talvez para ele. E mandou guardar aquilo, para ele nunca esquecer de onde Deus tirou ele. Porque tem gente que precisa lembrar de onde Deus te tirou. Então, a arca representava a glória de Deus. Eles pegam a glória e trazem para o meio da batalha. Mas vai morrer 4.000. Por quê? A glória não estava no meio da batalha? Estava. O trono de Deus não estava no meio da batalha? Estava. A questão é que Deus estava, mas eles não tinham mais relacionamento com Deus. E Deus é um Deus de relacionamento. Desculpem, não adianta eu carregar essa Bíblia, estar atrás de um terno, de uma gravata, pregar bonito, se eu não tiver relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Eles tinham credencial, eles eram pastores, eles eram obreiros, eles eram sacerdotes, mas eles não tinham mais vida com Deus, eles não tinham mais altar, eles não tinham mais comunhão. Aí eles trazem a glória para o meio. Sim, Deus estava no meio, mas Deus é mais ou menos. Eu sempre digo para minha esposa, eu não quero chegar aquele dia e Jesus falar assim: eu não te conheço. Porque Deus falou assim: eles são filhos de Belial. Em outras palavras, eu estou rejeitando, não os conheço. Porque Deus é um Deus de relacionamento. É por isso que Jesus, quando ele encontra com Pedro, depois que Pedro negou ele vai fazer uma pergunta. Ele não vai lançar em rosto a falha de Pedro, fracasso, não a traição. Ele vai fazer uma pergunta: você me ama? Só isso. Por quê? Porque se Pedro fala amo, se ele tem o amor de Pedro, ele tem tudo de Pedro. Já leu os 10 mandamentos? Entre linhas, Deus deixa escapar, não pega ao pé da letra, tá? Uma carência. Qual? Deus fala assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala: e ao teu Deus de todo o seu coração. É como se Deus quisesse dizer: eu quero ser amado. Amado. Quer fazer? Faça, mas faça com amor. Não é técnica, não é tocar bonito, não é uma voz polida, não é um curso teológico. Tem que amar, tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade, tem que ter unção, tem que ter graça. É uma parceria. Aí morre 4.000, tá? Essa glória, essa arca, não esqueça, o que tem dentro dela? Maná, vara de Arão e as tábuas da lei. Quem se relacionava com a glória, preste atenção, quem se relacionava com a glória, Deus buscava a necessidade do indivíduo. Quando alguém se ocupava com a glória, quando alguém se relacionava com a presença de Deus, o que tinha dentro da arca refletia na vida do indivíduo. Então essa arca é levada embora. Os filisteus vão levar para a casa de Dagom. Isso aqui chamou minha atenção. Quando chega na casa de Dagom, eles pegam a arca do Senhor e colocam diante de Dagom. Isso aqui não foi por acaso. Porque o texto não diz que eles colocaram a arca no templo de Dagom. Só era isso. É diante de Dagom. Por quê? Porque antigamente era a guerra dos deuses. Se eu guerreasse contra o bispo, eu ganhasse dele. Eu pegava os despojos dele, a riqueza dele, a prata dele, o ouro dele e o Deus dele, e colocaria diante da arca. O que é isso? Era o Deus dele dizendo assim: contra o Deus de Israel eu não posso. Ele é maior, ele é mais poderoso, ele é grande, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é forte, ele é imbatível, ele trabalha, ele é imprevisível. Aí eles pegam a arca e colocam diante de Dagom. Na cabeça deles, na visão ótica dele, Deus de Israel está dizendo: contra Dagom eu não posso. Dagom é grande, Dagom é poderoso. Sim, é verdade, Dagom é glorioso, Dagom é majestoso. Só que eles fecham a porta do templo. Quando eles levantam pela manhã, que eles abrem a porta, não é a arca que está diante de Dagom. É Dagom que está com o rosto em pó diante da arca. Era o Deus dele dizendo: contra Deus de Israel eu não posso. Ele é maior, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é... Eusébio de Cesareia diz que um menino filisteu com 12 anos de idade já sabia manusear uma espada. Os filisteus, eles eram estrategistas de guerra. E eles não aceitam isso. Alguém está entrando.
desculpa o linguajar, alguém está entrando aqui e está tirando uma da nossa cara. Está pegando o nosso Deus, está colocando diante da arca, e o nosso Deus está dizendo que o Deus de Israel é maior do que ele, que contra o Deus de Israel ele não pode. Então nós vamos pegar um pó muito fino, nós vamos jogar no chão do templo de Dagon, desde Dagon até a porta, nós vamos fechar a porta. Porque se alguém está entrando aqui, vai ter rastro, vai ter sinal, vai ter pegada. E eles fazem isso. Eles pegam a arca, colocam Dagon de pé, coloca a arca, está até aqui a arca, né? Coloca a arca diante de Dagon e fecha a porta. Só que quando eles levantam pela manhã, que eles abrem a porta, Dagon está prostrado, só que agora sem cabeça, sem mão, não tem rastro, não tem sinal, não tem pegada, porque Isaías 64 não diz? Porque desde a antiguidade não se viu, não se percebeu, não se notou um Deus poderoso, além do nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Joga a mão para cima que eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Talvez eu estou pregando para alguém que você está dizendo: pastor, não estou vendo nada acontecer, pastor, não estou vendo nada mudar, pastor, nada muda. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando, porque aonde Deus chega, Dagon tem que cair. Quem acredita nisso faz barulho. Aí eles ficam preocupados. Nós precisamos fazer um teste aqui, se é o Deus de Israel ou se é coincidência. O que eles fazem? Os bruxos, eles vão dar um conselho para o exército filisteu. Vocês vão pegar essa arca, vão colocar, como diz na minha terra, eu sou do Nordeste, criado em São Paulo, mas moro no estado de Mato Grosso do Sul. Eu lembro quando ia passar as férias no interior, quando vaca paria, o vaqueiro só tirava leite da vaca se amarrasse os bezerros na perna dela, senão não tira. Eles vão pegar 2 vacas que acabou de parir, vão pegar um carro de boi, vão colocar essas vacas, vão colocar a glória de Deus em cima, e eles vão falar o seguinte: se essas vacas abandonar as crias e for berrando em direção a Jerusalém, não é coincidência, é o Deus de Israel. Quando eles fazem isso, as vacas vão abandonar as crias e vai berrando em direção a Jerusalém, contra a própria natureza delas. Porque quando Deus quer, filho, até o urubu vira garçom. Deus, ele não depende de situação favorável para mudar sua história. Deus não depende de uma porta aberta para ele abrir uma. Teu Deus é o Deus que trabalha com porta aberta e porta fechada. Dagon, ele foi quebrado, despedaçado, com porta aberta ou porta fechada? Porta fechada. Talvez eu estou pregando para alguém que está orando para Deus abrir a porta. Ei, se Deus não abrir a porta ainda dentro desse ano, o milagre vai acontecer da mesma forma e do mesmo jeito. O azeite da viúva multiplicou com porta aberta ou porta fechada? Porta fechada. Então Deus faz milagre com porta fechada. O milagre em Samaria, porta fechada. Quando Eliseu disse assim: amanhã na porta de Samaria vai ter comida em abundância, todo mundo vai comer e ninguém vai ter falta de nada. Foi com porta aberta ou porta fechada? Pagavam 70 moedas de prata para comer cabeça de jumento, nem sei como comia isso. 5 moedas de prata para comer esterco de pombo. Mas o milagre vai acontecer com porta aberta ou porta fechada? Porta fechada. Chegou Jesus estando nas portas fechadas, porque Jesus é especialista em aparecer, em chegar quando a porta fecha. Joga a mão para cima que eu vou profetizar sobre a tua vida. Quando Pedro estava na prisão, a igreja orava, a igreja não via nada, mas o anjo entrava. A igreja orava, a igreja não via nada, mas o anjo tocava em Pedro. A igreja orava, a igreja não via nada, mas as cadeias caíam. A igreja orava, a igreja não via nada, mas uma grande porta se abria para si mesma. Você não está vendo nada, mas as cadeias já caíram. Deus está abrindo porta, Deus está abrindo porta. Pastor, eu não estou vendo nada, mas Deus está trabalhando. Tem hora que Deus trabalha no silêncio. Quando Senaqueribe cerca a cidade de Judá, Deus disse a Ezequias: você vai fazer canaletas, tubulações do tanque de Siloé até o centro da cidade. Porque o inimigo vai achar que está faltando água. Enquanto ele está pensando que não tem nada, eu estou trazendo provisão no silêncio, sem que ninguém perceba e ninguém veja. Tem hora que quando Deus faz, a bênção já está na mão, para o diabo não atrapalhar o que ele quer fazer. Nem sempre Deus vai fazer barulho para te dar alguma coisa.
Nem sempre Deus vai fazer barulho para te dar vitória. Tem hora que Deus vai te abençoar. Tem hora que a bênção, desculpa, não se choque com o que eu vou falar. Existem coisas que Deus faz que não é nem para você falar, é só você e a família desfrutar. Desfrutar. Aí essa arca vai parar na casa de Abinadab, um sacerdote. Quando eu estudei isso chamou minha atenção. A arca vai ficar 20 anos na casa de um pastor, de um sacerdote, e não vai acontecer nada. Isso não é normal. A glória de Deus, gente. A presença de Deus, 20 anos na casa de alguém, não acontecer nada. Não tem avivamento, não tem nenhum arrepio, não tem despertamento, nem emocionalismo tem, não tem choro, não tem testemunho, não tem alguma coisa errada. Não aconteceu nada. Por quê? Depende muito para o valor que você dá para a presença de Deus. Por exemplo, eu viajo pela misericórdia de Deus, não estou falando isso me gabando, por favor, para muitos lugares. E às vezes em congressos, em eventos, seja de irmãs, seja de jovens, seja reunião de pastores, muitas vezes você está pregando e você está olhando, alguém está se derramando na presença de Deus, alguém está chorando, alguém está falando em línguas, alguém está sendo quebrantado, e você olha e você vê outra pessoa totalmente indiferente, às vezes olhando no celular, totalmente desapercebido, está levantando, está andando, vai para o banheiro, volta e vem de novo, não se concentra, não sente nada, não vê nada. Por quê? Tudo depende do valor que você dá a esse lugar. O que você veio fazer aqui? O que te trouxe aqui? Ah, pastor, não tinha nenhum lugar para ir, então eu vou para o culto. Não, pastor, eu vim aqui porque eu tenho fome de Deus, porque eu tenho sede de Deus. Hoje eu vim para o culto dizendo: Deus hoje fala comigo. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar comigo, eu vou sair com minha bênção, com minha vitória de lá, garantida. Vai ter até culto de ação de graça, você crê nisso ou não? Nada, tudo depende do valor que você dá. Nós não podemos nos familiarizar com a glória. Nós temos que vir para o culto tendo expectativa, sede. O que Deus tem para falar? O que Deus vai fazer? Será que Deus vai salvar hoje, batizar hoje, curar hoje? A gente tem que vir para o culto com essa expectativa. Nós não podemos nos familiarizar com a glória. Nós não podemos ser da geração de Eli, uma geração que se Jesus salvar está tudo bem, se não salvar está tudo bem, se Jesus curar está tudo bem, se não curar está tudo bem, se Deus não fizer nada está tudo bem. Não, a glória estava indo embora e Eli estava o quê? Assentado, caiu e quebrou o pescoço ainda. Nós temos que ser como a geração de Ana, uma geração que vai para o templo, mas vai quebrantada, com fome de Deus, querendo um sinal, querendo uma resposta, querendo um direcionamento. Sim, eu louvo pela geração de Ana, que a geração de Ana não depende de Eli para adorar, não depende de Eli para glorificar, não depende de Eli para sentir a presença de Deus. Se Eli não reagir, a geração de Ana reage, ela reage. Nós não somos da geração de Ofni e Finéias, uma geração que cresceu dentro de um lar evangélico, que cantou os hinos da harpa, que ia para a escola bíblica dominical, que viu seu pai, o sacerdote, buscar a presença de Deus e a Shekinah se fazer presente. Cresceram dentro da casa, cresceram familiarizaram com a glória, mas depois menosprezaram. É uma geração que precisa fazer uma limpeza nas suas redes sociais. É uma geração que precisa novamente buscar uma reconciliação com Deus. Mas eu louvo a Deus, porque eu não estou pregando nessa noite para a geração de Ofni e Finéias. Eu tenho certeza que aqui está a geração de Samuel. Samuel dormia ao lado da arca, porque ele tinha prazer na presença de Deus. Samuel ouvia a voz de Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando nesta noite para uma geração que tem sede da voz de Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando nesse culto para uma geração que ainda grita: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Aí Davi fica sabendo: olha, a arca está na casa de Abinadab. Só para você entender, depois que a arca é levada embora, o templo é destruído. Então a arca não tem mais como voltar, só tem um caminho, frente. Aí Davi fica sabendo, o sonho de Davi era a arca. Saul teve a arca 20 anos no seu reinado, ele nunca se importou com ela.
Aí Davi pega os músicos. Havia 3 turnos de adoração em Jerusalém. De manhã, à tarde e à noite. Asaf, Jedutum e Emã, eles eram os líderes da adoração. Escuta, eu vou fazer uma colocação aqui. Eu não estou batendo em ninguém, por favor. Hoje os nossos cânticos tem hino que dura 3 minutos. Tem hino que dura 6 minutos. Se brincar, tem hino que dura 7 minutos. E às vezes não acontece nada. A adoração deles não. Eles diziam, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aí o outro grupo, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vinha uma fumaça, Shekinah, que envolvia o ambiente e ninguém parava em pé. O louvor deles era um louvor profético. Profético. Desculpem, gente, mas existe uma cantarola por aí que não alimenta nem a alma. Aí Davi, ele era um adorador. E ele veio buscar a arca. Ele chega na casa de Abinadab e ele fala, eu preciso levar a arca para Jerusalém. Estou correndo, tá? Para simplificar. Aí ele pega essa arca e pega Iô e Uzá, que eram levitas, preparados para cuidar da arca, para conduzir a arca. Só que Davi pega a glória de Deus, coloca no carro de boi, carro show. Deus não disse que a sua glória seria carregada em carro show, carro de boi. Deus disse que a sua glória, a arca, seria conduzida nos ombros dos sacerdotes. O peso da glória estaria sobre o ombro do sacerdote. Mas ele coloca a glória no carro de boi. Havia uma eira chamada Eira de Nacon. O que era uma eira? Um lugar como esse, amplo, porém limpo, espaçoso. Não tinha buraco, não tinha pedra, não tinha um pedaço de madeira. Então não tinha como boi tropeçar na eira, mas os bois vão tropeçar. E por que o boi tropeça? E por que os bois tropeçam? Ei, porque Davi estava conduzindo a glória de maneira errada. Ei, não adianta tentar empurrar com a barriga, não funciona. Não adianta tentar empurrar com a técnica, não funciona. Não funciona. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Você pode ser linda e maravilhosa, eu posso ser lindo e maravilhoso, eu sei que não sou, mas não funciona, não vira. Tem que ser da maneira certa. Alguém precisa ouvir isso, faça o certo. Vou repetir, faça o certo, que funciona. Quando o boi tropeça, que a arca tomba, aí eu e Uzá coloca a mão e Deus os mata, ele fulmina. Aí Davi fica desesperado. Como eu vou conduzir essa glória? Deus é santo. Aí diz a história, eu estudei isso, eu não ouvi isso, por favor, eu estudei, cavei poço, sabe arrancar pedra para achar água? A história diz que Davi olha e vê uma casinha de sapê na beira da estrada, e Davi pergunta, quem mora ali? E quem morava na beira da estrada era pobre, mendigava. Alguém diz, o nome dele é Obed-Edom. Aí Davi fala assim, então que a arca vá para a casa dele, até que eu saiba o direcionamento que Deus vai dar. Então vamos lá, quem era Obed? Primeiro, Obed era mendigo, estava mendigando, porém ele não era filisteu. Muitos pensam que ele é filisteu, ele não era. Ele era um levita, da cidade de Gat-Rimon. Não me pergunte o que um homem do altar estava fazendo em terra estranha. Não me pergunte que um homem do altar, um líder, porque ele era levita, da tribo dos levitas. Foi escolhido para o ministério sacerdotal. Não me pergunte o que ele estava fazendo ali. Agora, como o pregador pensa, quem lê pensa, eu posso, assim, fazer uma colocação minha. Ser líder não é fácil, gente. Muitas vezes o líder ouve todo mundo, mas não é todo mundo que pode ouvir ele. Muitas vezes o líder aconselha todo mundo, mas não é todo mundo que pode aconselhar um líder. Às vezes o líder está chorando sozinho. O líder muitas vezes é cercado de muita gente, mas dá para contar os amigos no dedo. E muitas vezes o líder é tão cobrado, não é? Eu não digo aqui, mas lá, quantas vezes eu ouço, pastor não me visita, pastor não me vê, pastor não me liga, pastor isso, pastor aquilo. Sabia que pastor também gosta de um abraço? Sabia que pastor também gosta? Eu já pastorei 2 igrejas. Sabe o que mais doía na minha alma? Era a ingratidão. Quantas pessoas chegavam quebradas, famílias desempregadas, eu e minha esposa dava a vida por eles. Quando eles estavam na benção, pastor, estamos indo embora. Tinha uns que iam, nem sequer falavam conosco. Isso dói, ingratidão machuca. Talvez o peso ministerial, frustrações, levou ele para uma terra estranha. Agora tem um líder, tem um levita mendigando, à beira da estrada, morando na casinha de sapé.
Dependia de uma esmola todos os dias para sobreviver, um dia de cada vez. A história diz que a esposa de Obed, ela era estéril. Eu vou usar um linguajar bem chulo, que nem usa na minha terra. Tinha um útero seco, não gerava nada, não brotava nada. Quem escrevia a história de uma família, na tradição judaica, não era a mulher, era o varão, era o menino. Por que Ana pede um menino? Porque Ana não tinha história, Penina tinha história. Por que Raquel chora? Tem até um hino da Fernanda Brum, dá-me filhos senão eu morro. Porque Raquel chorava pedindo filhos, porque a sua rival tinha filhos. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Por que Deus usou Eliseu para ressuscitar o filho da sunamita? Porque era a história dela. Deus pega Abraão e diz, sai de dentro da tua tenda, vem para fora. Conta as estrelas do céu, se você pode contar. Assim será a tua descendência como a areia do mar. E aí tem outra coisa, Abraão. Não será o Damasceno Eliezer o teu herdeiro, mas aquele que sair do ventre, das entranhas de Sara. Por que Deus disse isso? Porque Deus sabia, ele tem camelo, ele tem ouro, ele tem prata, ele tem pele, ele é próspero, ele é rico, mas ele não tem história, porque quem não tinha filho, não tinha história. Ela não tinha história. Dá para vocês pensar como que estava a casa de Obed, a família de Obed? Talvez o casamento sendo empurrado com a barriga, a porta de um divórcio. Uma mulher que não gerava filho naquele tempo, ela era considerada amaldiçoada, maldita. O cara já mendigava. Diz a história que ele tinha umas cabras que dava dó. Seu quintal era horrível, não tinha grama, poeira pura. Mas a arca vai para onde? A arca vai para onde? Para a casa de Obed-edom. Tá, pastor, e por que a arca vai para lá? Porque Deus muda a vida de quem Ele quer. Quando Deus resolve mudar a vida de alguém, a história de alguém, dar uma desenvoltura espiritual, material, financeira, Ele não faz reunião para perguntar, faço ou não faço? Ele põe o dedo na testa de alguém, escolhe e muda a vida dele. Então você já tem um resumo da vida de Obed? Então a arca vai para lá, olha para mim. Ele mendigava, tá? Só que agora ele não vai mais mendigar. Por quê, pastor? Porque a arca é betumada com ouro por dentro e por fora. A arca era feita de madeira de acácia, uma árvore que nascia no deserto, que quando seus galhos cresciam, davam nós. Foi necessário Deus levantar Bezaleel e enchê-lo do Espírito Santo, para ele poder lavrar madeira, trabalhar com pedras preciosas, ouro, prata. Então, o artesão vai ter que trabalhar com essa madeira, porque a madeira é difícil. Ainda bem, né, gente, que Deus mandou o artesão, o Espírito Santo, para trabalhar em mim e em você, porque a gente era ruim, era ou não era? Era. Se brincar, estou pregando para a gente aqui que antes de Jesus transformar, você fazia barraco. Pulava cerca de trem para não pagar trem, passava por debaixo da roleta de ônibus, rasta a pé a noite toda. Só Jesus conhece essa história, né? Mas aí a glória te visitou, foi ou não foi? Jesus te achou. E quando Jesus te escolheu, você não é cobaia, você não é teste de laboratório. Quando Deus te escolheu, Ele não disse, deixa eu ver se dá certo. Ele disse, já deu certo. Deus sabe que tem pessoas melhores do que você, prega mais do que você, toca mais do que você, canta mais do que você. Deus sabe, mas Deus quis você. Deus escolheu você, não é assim? É. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão da casa de nome, cujo nome era José. Entrando aonde ela estava, disse, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando ele diz salve agraciado, ele está dizendo, tu és privilegiada. Tinha outras mulheres aqui, mas Deus escolheu você é privilegiado. Sim, tinha gente melhor, mas Deus escolheu você. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, já era. Já era. Quando Deus fechou o Mar Vermelho, Ele quebrou o elo de ligação entre Egito e deserto. Quem passou para o outro lado como pastor, como dirigente de oração, como levita, como cantor, não tinha mais volta. Vai ser até o dia do arrebatamento. Eu estou pregando para a gente aqui, que o que você faz, você vai fazer até Jesus voltar. Já era. Já era. Eu vou tirar umas férias, tenta tirar férias para você ver. Vai. Já era, não tem mais volta. É daqui para o céu. Se você canta, vai cantar até Jesus voltar. Se você prega, vai pregar até Jesus voltar. Se você adora, vai adorar até Jesus voltar. Só quem está comigo nessa palavra faz barulho que o diabo não gosta. Então vamos lá, gente. A arca está na casa de Obed.
Lembra quando eu disse que quem se ocupava com a glória, Deus visitava a necessidade do indivíduo? Tá, o que tem dentro da arca? Maná. O que tem dentro da arca? A vara de Arão. O que tem dentro da arca? As tábuas. Vara de Arão, primeiro item aqui. O que é isso? Milagre, diga milagre. Diz para alguém assim, dedo de profeta para cima, já entra aqui. Aponta no peito e fala assim, vai ter milagre na casa. Não, vai ter milagre na casa, irmão. Eu estou pregando para a gente aqui que você vai dar culto de ação de graça. Vai ter milagre na casa. Vai ter milagre na casa. Vai ter milagre na casa. Ela não gerava filhos. Ela era estéril, útero seco. Mas Obed está ali cuidando da arca. Ele não vai mais mendigar, tem medo de alguém levar. O que Obed vai fazer? Ele vai se ocupar com a glória. Ele vai se relacionar com a glória. Ele vai ficar mais perto de Deus. Aí Deus vai e visita a necessidade do indivíduo. Deus vai no útero dela e sopra. Por quê? Porque vara é milagre. Como assim? Um certo dia, os líderes de Israel começou desculpa a expressão chula, fofocar, sabe? Líder fofocando. Aí eles começaram a falar, ele só é sacerdote porque é irmão de Moisés. Isso é apadrinhamento. Deus nunca chamou Arão para ser sacerdote. Não, é que ele tem aí um costa quente, ele tem uma ponte. É o irmão dele que colocou. Se Deus não mandou colocar, ele não foi chamado para isso. Deus não gostou. Deus ouve. Preste atenção, cuidado, porque Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Quando Miriam começou a descer a lenha no Moisés, estou usando o linguajar chulo, tá? Mas sem falar difícil. Desceu a lenha em Moisés, porque Moisés resolveu tomar uma decisão e não deu satisfação da vida dele para ela e nem para Arão. Ela abre a boca, aí o texto diz, e Deus ouviu, e ela ficou leprosa. Eu estava lendo num livro, isso chamou minha atenção, que um pastor, um servo de Deus, eu não sei, o livro não fala qual foi o erro que ele cometeu um erro. Aí uma irmã foi para a rádio e começou a descer a lenha no ungido de Deus. Aí ele tinha um amigo pastor também, que também na rádio começou a falar dele. Aí Deus falou assim, não fala dele, porque é a menina dos meus olhos, só eu posso tratar. O amigo temeu, a irmã não. A irmã começou a falar, deu câncer na língua e sepultaram ela. Vocês acreditam nisso? Porque Deus, não estou querendo pôr medo em você, é sério, Deus ouve. Deus ouve. Por que Deus ouve? Porque você não conhece o nível de intimidade da pessoa com Deus. E às vezes você pode estar tocando em alguém que anda de joelhos. E outra coisa, Deus tem ciúmes. Vou repetir, Deus tem ciúmes. Fala para alguém assim, Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes. Aí Deus vai, aí eles estão julgando Arão. Aí Deus fala assim, vou acabar com essa palhaçada aqui agora, eu quero 12 varas sequíssimas. O que é vara sequíssima? Vai numa árvore, corta o galho. Aí você põe para secar. Não tem mais o que nascer, gente. Está seco, seco, não tem. Só uma ressurreição, só um milagre. Aí Deus fala, a vara que floresceu, eu quero 12. Cada um representando uma tribo. A que florescer, a que dá folhas, não tem como dar folhas em galho seco. Aqui dá frutos, não tem como dar fruto em galho seco. Aqui dá amêndoas, não tem como dar amêndoas em galho seco. Qual é a vara que vai florescer? De Arão. Mas a vara era o quê? Estéril. A vara era o quê? Seca. Só uma ressurreição. Mas a vara de Arão vai ser colocada aonde? Dentro da arca. Quem está se relacionando com a presença de Deus? Obed. E a mulher de Obed é estéril. Deus toca onde? Por quê? Porque quem se relacionava com a glória, o que tinha dentro da arca, iria refletir na vida do indivíduo. Se o povo entendesse, os valores estão sendo trocados. Nós temos tempo para tudo, lavar carro, ir na feira, ir no mercado, tempo para tudo, mas muitas vezes não temos tempo para Deus. Quando a gente vai num aniversário, vamos supor, o bispo está aniversariando hoje, essa mesa é um bolo. Quando ele cortar o bolo, nós não estaremos preocupados com o bolo no todo. A nossa preocupação é para quem ele vai dar o primeiro pedaço. Por quê? Porque o primeiro pedaço é honra. Honra. A gente nem vai ficar pensando no resto do bolo. Para quem que ele vai dar o primeiro pedaço? Assim é Deus. Quando você acorda,
Quando você levanta, para quem você dá o primeiro pedaço do bolo da sua vida? Quem você prioriza? É os vídeos? Já abre o Facebook? Já vai direto no Instagram? Para quem é o primeiro pedaço? Antes de você colocar o pé no chão, para quem é o primeiro tempo? Para quem é a primazia? Para quem é o primeiro lugar? Então ele está se relacionando com Deus, com a presença de Deus. A mulher é estéril, mas a vara representa milagre. Aí Deus toca no útero dela. Joga a mão para cima que eu vou profetizar. Vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Nesta noite, Deus está quebrando toda esterilidade na tua casa, na tua empresa, na tua loja, no teu ministério. Vai nascer, vai florescer, vai crescer, vai dar folhas, vai dar frutos, vai dar amêndoas. Ninguém para, ninguém segura. Pastor está parado, estava parado. Vai andar, vai se movimentar, vai ter festa, vai ter culto de ação de graça. Quem crê nessa palavra, pelo amor de Deus, faça barulho. Eu não tenho tempo. Deus vai dar 8 varões para ela. Quanto? 8 meninos. E por quê? Porque ela não tinha história. E Deus dá 8. Por que Deus não deu 1? Não, já dá 8 para ninguém falar nada. Porque tem coisas que Deus vai fazer na tua vida para ninguém pôr o bico. Os judeus acreditavam que o significado do nome do filho ou da filha iria refletir no futuro, ou uma experiência que eles tinham com Deus na batalha. Por exemplo, Davi tinha Elisama, Eliada, Elifelete. Eu sei que Davi tinha 50 filhos aproximadamente, 19 era com princesa. Mas olha o nome dos filhos: Elisama, Deus ouviu; Eliada, Deus vê; Elifelete, Deus livra. Por quê? Já leu o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a. Quando Davi, ele compôs esse salmo, porque os judeus tinham hábito de compor inários, salmos. Depois de uma vitória, de uma resposta, no campo de batalha, quando o filho nascia, eles agradeciam a Deus, eles salmodiavam. Davi está no deserto, 300 soldados foram contratados por Saul para matá-lo. Ele está no circo de fogo, não tem para onde ir. Mas ele está com a harpa naquele dia, então ele vai salmodiar. Porque se cantar a prova passa, se não cantar a prova passa do mesmo jeito. Então ele vai cantar. Ele vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele dedilha. Alguém grita: abre mão de Davi, porque os filisteus estão invadindo Jerusalém, Saul precisa de vocês. Eles vão abrir mão de Davi. Quando eles abrem mão de Davi, aí Davi conclui: o meu socorro vem, que fez os céus. Aí quando nasce um filho, ele fala assim: vai chamar Elifelete, que quer dizer Deus livra. Aquele lugar passou a se chamar Selah Ramalecote. Deus me deu o livramento. Então os judeus não colocavam nome no filho por colocar. Não é como hoje, vai chamar Cristiano Ronaldo em homenagem. Pelo amor de Deus. Eles colocavam nomes que tinham sentido, que tinham vida, que atraía bênção, porque o mundo espiritual respeita. O mundo espiritual existe. Nada contra se você colocou o nome de Cristiano Ronaldo, porque quando meu filho nascer ele vai se chamar João Pedro, tá? Por favor. Então eles colocavam nome nos filhos, acreditando que o significado iria refletir no futuro. É por isso que Jabes faz uma oração ao Deus de Israel. Por quê? Jabes é dor, fracasso, vergonha. Você já pensou Jabes crescendo na cultura judaica? E todas as vezes que ele ia para a escola, para a faculdade, alguém dizia: Jabes! Aí ele lembrava: meu Deus, meu futuro vai ser de fracasso e de derrota. Aí o texto diz que ele levanta um clamor ao Deus de Israel. Por que o texto não diz ele levanta o clamor ao Deus dos hebreus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não, Deus de Israel. Por quê? Ele conhecia a história de Jacó no Vale de Jaboque, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus. Então ele entendeu: se Deus muda a história, então eu vou clamar ao Deus de Israel. Quando nasce o primeiro filho de Obed, a mulher pergunta: que nome a gente coloca? Ele vai falar: Semaías. O que quer dizer Semaías? Quem deu foi Jeová. Joga a mão lá em cima que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Semaías, quem deu foi Jeová. Eu estou pregando para pessoas aqui que, se for pela ótica humana, pelas condições, não dá para trocar carro, não dá para comprar casa. Mas escuta, nesta noite Deus está liberando sobre a tua vida prosperidade. Ei, o ano ainda não acabou. Tem pessoas aqui fazendo planos para dezembro. Ainda tem provisão para o mês de novembro ainda. As pessoas vão perguntar para você: como isso aconteceu?
venceu, como você comprou, como você conquistou, como essa porta abriu. Você só vai ter uma resposta. E quem crê no que eu vou falar, você vai fazer barulho até o diabo ficar desesperado. Ei, a única resposta que você vai dar é: quem deu foi Jeová, quem abençoou foi Jeová, quem abriu foi... Ai, meu Deus do céu, foi Jeová, foi Jeová, foi Jeová. Faz barulho que o diabo não gosta. Põe a mão no ombro de alguém, diga assim: me convida para o culto de ação de graça, porque eu estou sabendo que Jeová vai te surpreender. Oh, aleluia. Ô irmão, vamos aplaudir Jesus nessa noite? Ei, o que tinha dentro da arca? Maná, diga maná. Maná é provisão. Deixa eu explicar rapidez para vocês, por causa do meu tempo. Maná era uma coisa miúda. Só que no deserto não tinha shopping, não tinha McDonald's, não tinha Habib's, não tinha uma costela no bafo, não tinha uma buchada de bode, uma tripa frita com farinha de puba, torta de camarão, só coisa do Nordeste, tá? Não tinha. Aí alguém dizia: ai, que vontade de comer uma buchada de bode, que vontade de comer uma carne de sol, sabe, uma farinha de puba com tripa de porco frito. Não tinha. Sabe o cuscuz com leite? Gente, olha para mim, isso no Nordeste a gente come. Ai, que vontade de comer uma tapioca com manteiga de lata ainda. Quem gosta de presunto, coloca presunto. Vai pôr no que você quiser aí, que eu vou profetizar já já. Mas aí eu tinha vontade, pastor bispo, de comer um lanche do Habib's. Você do McDonald's. Talvez estou pregando para alguém que você está com vontade de comer aí uma rabada, um mocotó. Mas não tinha deserto. Aí todo mundo, ai, que vontade de comer isso, eu aquilo. Aí Deus mandava o maná. Maná é uma coisa miúda e pequena. Na boca, maná. E no paladar, McDonald's. Costela no bar. Sim, por quê? Porque isso é provisão. Provisão é aquilo que você veio buscar e vai levar para a glória de Deus. Joga a mão para cima que eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho autoridade do Espírito Santo para declarar uma palavra sobre a tua vida. Escuta, leva para casa. Não vai ter vergonha, não vai ter vexame, não vai ter humilhação, mas vai ter honra, dupla honra. Nesta noite Deus está te cobrindo de honra. Vai ter provisão, Ele é o dono do ouro e da prata. Não vai ter despejo, o Senhor vai te surpreender. Ei, joga a mão para cima, segura aí. Esse ano será um dos melhores anos na tua vida. Você não vai adentrar 2026 no vermelho, vai entrar na reserva, vai entrar janeiro de emprego. Só quem acredita nisso é vai, meu Deus do céu. Oh, glória! Se é para Jesus, aplauda mais forte. Ele merece, porque Deus está entrando com providência nesse culto. Deus está entrando com providência nessa noite. Dedo de profeta para cima, faz assim. Põe no peito de alguém. Diga assim: Deus vai te surpreender. É tempo de coisas novas. Olha para mim, o que tem dentro da arca? A tábua da lei. Tábua, diretrizes, ideias, princípios. Deus vai dar uma sabedoria tal para Obed, que ele vai dar conselhos administrativos para os 4 cantos da terra. Vem empresários perguntar: você não me mendigava? Irmão, olha para mim, ele mendigava. Você não me mendigava, mas você está prosperando? Estou. Aí ele falava: sabe o que é o segredo? Presença de Deus. Diga: presença de Deus. Presença de Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que tudo era Deus, não era? Houve um tempo que na sua vida tudo era Deus. Você comprava uma bala, purifica Jesus, purifica Jesus. Tudo era Deus. Se ia para o mercado, você falava: Jesus, vamos comigo, abata os preços. Quando você chegava em casa, você não abria nada sem antes orar, não era? Era. Quando você ia viajar, Jesus, vamos comigo. Era assim, tudo era Deus, tudo era Deus, tudo era Deus. Era a presença de Deus.
Agora é um tal de... Não, isso é relatividade. Não é uma questão de para. Deus não mudou. Deus é um Deus de relacionamento. Eu vou contar algo para vocês, nem que eu não volte mais aqui, mas eu sei que eu vou voltar em nome de Jesus. Quando eu vou viajar, acredite quem quiser, eu abro a porta, o carro é de 4 portas, eu abro a traseira e eu falo assim: Jesus, por favor, entra e bata. Eu convido Jesus. Vamos viajar. E Jesus vai. Eu já fiz, foi um almoço para Jesus. Ah, pastor, fiz. Falei, amor, eu quero fazer um almoço para Jesus. Só que eu esperava que o mendigo batesse na porta, eu esperava que alguém chegasse, no mendigo não bateu na porta, não chegou ninguém. Eu tenho um cachorro chamado Paçoca. É o Paçoca. Pensa num cachorro inteligente. Toda vez que eu vou comer, bispo, ele fica no pé pedindo carne. Enquanto eu não dou carne para ele, não adianta, eu vou ter que dar, tenho que dar. Aí eu sei cozinhar, eu amo cozinhar. Eu não sei assar churrasco, mas fogão, eu fiz uma carne de panela top das galáxias misturada no giraia, pensa. A minha esposa preparou sobremesa, é sério que eu estou falando, não estou tentando se sensibilizar. Eu falei, Jesus, hoje o almoço é teu. Aí eu separei uma cadeira para Jesus. Pode me chamar de louco, eu sei o que é ética, hermenêutica, exegese, sei tudo que é isso. Eu tenho teologia, tá? Mas eu gosto disso. Eu gosto dos mistérios. Você não gosta de mistério? Fala sério. Os mistérios de Deus não é bonito? Falei, Jesus, eu puxei uma cadeira, aí fizemos a oração e estamos comendo. Olha para mim, eu na expectativa, vai bater alguém na porta, aí eu vou saber que é Jesus. É sério, meu Deus, vai chegar alguém pedindo comida, eu vou saber que é Jesus. Algum amigo vai aparecer, eu vou saber que é Jesus. Não chegou nem. Eu fiquei tão triste. Falei, nossa, fiquei triste. Aí o Senhor falou assim, escuta, acredite quem quiser, Deus falou assim para mim: observa o detalhe. Falei, detalhe? Aí eu lembrei de quem? Ele não pediu, ele ficou sentado do meu lado, só olhando até nós terminarmos. Ele não pediu, eu dei. E por que ele não pediu nada? Por que ele não latiu? Que presença que ele estava respeitando? Coloca a mão no ombro de alguém, por gentileza. Você vai ser profeta na vida dessa pessoa. Fala com autoridade, fala assim: volta a convidar Jesus. Aí Davi fica, aí Deus faz isso. Já vou entregar, bispo. Só para o nome de Obed, aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque quando você cuida do que é de Deus, Deus sopra o teu nome e os seus pés nunca pisaram. Olha, alguém precisa ouvir isso. Cuida do que é de Deus e Deus cuida do que é seu. Ah, pastor, isso aí é chavão. Não é chavão, não. Pedro estava na prisão, não estava? O anjo não entrou? Entrou. Quando o anjo acorda ele, que ele levanta, o que o anjo fala? Calça sandálias. Desde quando o anjo se preocupa com sandália? Com sapato. Aí quando ele calça sandália, que ele está saindo, o anjo, ei, põe a capa. E desde quando que o anjo se preocupa com capa? Por que o anjo se preocupou com sandália? Por que o anjo se preocupou com capa? Sandália, porque ele precisava calçar os pés, era muita pedra. E a capa, porque a noite era fria, tinha que se aquecer, e o anjo precisava falar isso. Era só Deus ensinando: quando você cuida do que é meu, cuida do que é seu. Alguém precisa ouvir isso. Cuida da palavra e Deus vai cuidar do que é seu. Cuida do louvor e Deus vai cuidar do que é seu. Cuida do espiritual e Deus vai cuidar do que é seu. Cuida da obra e Deus cuida da sua família. Cuida da casa e Deus cuida da sua. Cuida do que é de Deus e Deus cuida do que é seu. Deus é detalhista. Só um testemunho, vai, oh meu Deus. Eu fui pregar em Aquidauana, na Portal do Pantanal. Eu cheguei numa loja, a irmã nem me conhecia. Eu olhei um sapato democrata de couro marrom de salto de madeira, porque eu gosto de sapato de salto de madeira. Pergunta, por quê, pastor? Por causa do barulho, sabe? Toque, toque. Sério? Isso é vaidade. Quem não tem? Quem não tem? Tá, eu olhei o sapato, saí. Eu falei, nossa, que sapato top. De repente a minha esposa chegou com uma sacola na mão. Mandaram te entregar. Falei, mandaram me entregar? Foi. Quando eu olhei, o que estava lá dentro? Sapato. Eu nem pedi para Deus, eu só olhei e desejei. Quando você cuida do que é de Deus, tem coisas que você nem pede, Deus dá. Aí eu fui na loja, eu tinha R$100 no bolso. Eu olhei uma camisa top. Nada contra top 10, top 12, por favor. Eu falei, Jesus, chega de top 10.
peguei a camisa e fui para o caixa. Quando eu cheguei no caixa, a moça falou, que estranho, todas as vezes que eu for comprar algo que eu ouço isso, já sei é milagre. Eu falei, pois não, moça, a camisa custa R$100. Eu falei, sim, mas no código de barra ela está R$19,99, é minha, por favor. Fui comprar o sapatênis. Aí eu levei o sapatênis para o caixa. A gerente estava junto com a moça do caixa. Aí a moça, que estranho. Então é o quê? Milagre. Aí eu falei, o que foi? Aí a moça falou para a gerente, olha, no código de barra é um preço, na caixa é outro. A gerente, vá ver as outras caixas. Mas, irmão, já era, Deus já tinha feito a obra, ó. Escuta, Deus abate preço para dar o que você precisa. Ah, pastor, isso não existe. Amanhã na porta de Samaria vai ter comida em abundância. Vocês vão comer bem, vai comer comida cara, mas vai pagar barato. Deus é capaz de congestionar Santo André, São Bernardo, São Paulo inteiro, só para dar o carro que você precisa, só para mobiliar a tua casa. Ele tem poder para isso. Tá, Davi vai buscar a arca. Aí Davi fala para Obed, eu vim buscar a arca. Obed falou, se a arca vai, eu também vou. Se a arca vai, eu também vou. Obed vai sofrer absurdo, eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Só para se tornar guardião da arca. E por que ele quer se tornar guardião da arca? Só para ficar do lado dela, pertinho dela. Olha, perto de Jesus é melhor, colado em Jesus é melhor. É por isso que eu admiro Moisés. O Senhor falou, eu vou mandar o anjo. Se a tua presença, anjo a favor, eu quero a presença. Aí Davi fala, eu vou levar, então eu vou. Presta atenção, Deus vai dar 8 varões. Todos vão fazer parte do grupo de adoração de Asaf, Jedutum e Emã. Obed vai se tornar tesoureiro do rei. Para se tornar tesoureiro de uma nação, do palácio, do rei, tinha que ser um homem de confiança. Gente, ele estava mendigando. Ele se torna tesoureiro do rei, guardião da arca. Toda a sua casa é abençoada. Tudo porque na terra um homem resolveu valorizar a presença de Deus. Posso colocar a igreja de pé? Vamos colocar de pé para me fechar. O senhor me dá mais 5 minutos, bispo? Grupo de louvor, pode me ajudar? Eu quero liberar algumas palavras remas sobre a vida de vocês proféticas. Nós estamos no mês de novembro. Novembro está quase findando. A arca ficou quantos meses na casa de Obed? 3. Em 3 meses Deus mudou a história? Você acredita que você ainda vai viver, olha, dentro desse ano, novembro e dezembro, os 2 melhores meses do ano, e vai entrar janeiro na bênção de Deus?